Olá, meninas, sejam bem-vindas a mais um programa do Mestras do Bem. E nós estamos aqui novamente com a nossa missionária Marina. Estivemos juntas aí no ano passado, falando sobre um tema muito bacana, que são gatilhos, né? A gente falou sobre a raiva, essa emoção que a gente tem, e muitas vezes a gente não sabe como responder ou como reagir, né? A maioria das vezes a gente reage no ímpeto sem pensar muito bem, sem lembrar do que a palavra de Deus fala. E tem um livro, né, que a gente falou sobre isso, a Marina vai relembrar um pouquinho aqui para a gente, mas ele traz lá na Bíblia o fruto do Espírito, que são as melhores respostas que a gente pode trazer nesses momentos de raiva, né, Marina? Seja bem-vinda, querida. Por favor, se apresente ao nosso público, apresente a sua família. E obrigado por nos honrar com a sua presença aqui. Muito obrigada a vocês por me convidarem de novo. É uma honra mesmo poder estar aqui mais uma vez. E, como você pediu, meu nome é Marina, eu sou enviada aqui da Terceira Igreja já há quase 10 anos, está fazendo 10 anos esse ano, e eu moro com a minha família na Noruega, numa base da Jocum, a gente serve lá como missionários, e meu marido é da Holanda, o nome dele é Jan Willem, e as nossas 3 filhinhas são a Ana, que tem 12 anos, a Liv Elise, ela tem 5, e a Bia Beatriz tem 4 anos. Lindas, né, gente? A família é maravilhosa. Se vocês Obrigada. quiserem ver mais fotinhas, vai lá no Instagram da Terceira Igreja. A gente tirou foto aqui no domingo e cada uma mais linda que a outra, né? É um doce, aquelas meninas. Ô, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Quem já é da Terceira e quem não é vai ficar sabendo agora. A Marina tem uma história, assim, muito legal também na minha vida, na vida dos meus filhos. E a gente vai falar um pouquinho disso, porque nós vamos recapitular essa questão dos gatilhos, da raiva, com relação às crianças. Nós temos 2 filhos, mas na época que a gente veio para cá, Gabriel e Pedro tinham 3 e 4 aninhos. E a gente não encontrava uma igreja para poder acolher e receber, e que eles conseguissem ficar. E quando nós chegamos aqui na Terceira Igreja, Marina acolheu nossos filhos, junto com a Nina e também com a Lídia. Sim. E eles ficaram apaixonados por Marina e a turma, e ficaram aqui na igreja, e aqui ficou sendo a nossa casa, a nossa igreja, a igreja deles. Hoje eles têm 18, 17 anos e ficam encantados quando a Marina vem aqui. Maiores do que a gente, né? Eram aqueles menininhos fofinhos, assim. E eles falam assim, mamãe, a Marina lembra de mim. Claro que eu lembro. Claro que lembra, né? E aqui na escola bíblica a gente fica assim, a cada 2 anos troca, né? E hoje Gabriel estava assim, você vai gravar com a Marina, mamãe? Eu falei, vou. Mamãe, você lembra que quando eu tive que mudar da sala da Marina para outra, eu chorei tanto, porque eu não queria mudar? São pessoas que marcam a vida dos nossos filhos, né? E a Marina é uma dessas professoras que marcou a vida dos nossos filhotes, né? E eu fico assim muito feliz toda vez que ela vem aqui, porque faz diferença, né, nas famílias. Quando você chega numa igreja e tem pessoas que amam os seus filhos. Isso é muito bom. Então, eu vou ser sempre grata. Você, né, e as meninas, e eu vou sempre contar isso. Porque as pessoas precisam, né, saber que a igreja serve assim. Né, que existe esse amor aí com as crianças. E tem tudo a ver com esses gatilhos, essas respostas, essas marcas que a gente deixa nas crianças. Sim. Não é verdade? É verdade. Vamos falar um pouquinho aqui? Sim. Desses gatilhos, do que você trouxe para a gente no ano passado. Vamos recapitular para quem não assistiu. Sim. E aí, depois, na íntegra, pessoal, é só vocês entrarem no link. A gente vai deixar aí no final do vídeo, de vez em quando vai aparecer, e vocês assistam o programa completo da Marina com a Gioconda. Sim, a gente falou do livro Gatilhos, e o subtítulo do livro é Transformando Reações de Raiva em Respostas Bíblicas Gentis. Né? É um livro que está em inglês, eu acho que ainda não tem a tradução dele para português,
Mas é um livro que apareceu para mim num momento assim que eu estava realmente buscando respostas sobre raiva, porque a raiva é uma coisa que vem, né? Um dia vai aparecer. E sendo mãe, né, com crianças pequenininhas ali, tantas situações que a gente não pode controlar, a gente vê que tem alguns gatilhos, né, algumas coisas que para cada pessoa é diferente, né? E a gente tem que aprender um pouquinho a identificar o que é que a gente, quais são os nossos gatilhos, quais são essas coisas que realmente assim geram, de repente escalam, né, a situação e você sente aquela falta de controle, né? Você passa assim de uma mãe super calma para um monstro de repente, para Não uma é? criança, né? Se transforma, né, Marina? A gente se transforma. E no final sai todo mundo machucado, né? Porque eu acho que assim, emocionalmente, a gente machuca os nossos filhos, né? E acaba que nós mesmos depois ficamos arrasadas e culpadas, né, pela falta de controle que a gente teve. Então, eu acho que é uma coisa tão importante que a gente fala pouco, porque eu acho que gera uma certa vergonha, né, uma culpa, a gente não quer falar. Ou então, se fala, a gente fala assim, é assim mesmo. Aí quer normalizar, né? Não, é assim mesmo, todo mundo faz isso, faz de qualquer jeito com seu filho. Né? O menino merece de vez em quando. Mas não é, a gente sabe, no fundo, não é assim que a gente quer, não é o que a gente quer demonstrar, o exemplo que a gente quer dar para os nossos filhos. Né? A gente quer dar o exemplo de ter o fruto do Espírito, né? De ter controle próprio, né? De ser Domínio próprio, gentis, gentil, não bondade, é? né? A Isso mesmo. gentileza, a bondade, a paciência, né? E não é fácil, né? Não, Com certeza. crianças, a gente às vezes está cansado, não consegue dormir bem, está amamentando, né? Tem tanta coisa envolvida, mas ao mesmo tempo a gente ainda quer ser aquela mãe que vai dar o melhor exemplo, né? E que vai responder e não reagir, né? Responder da forma como Deus quer que a gente responda, né? E ser o exemplo que a gente quer que os nossos filhos sigam. Né? A gente fica brava às vezes, você não pode fazer isso, aquilo, responder desse jeito. Mas a gente responde desse jeito. É igual falar para o seu filho gritando, não grita! Você está gritando, né? Não é? Exatamente. Você falou aí que a gente realmente fala pouco, né? Mas aqui na terceira igreja, né, em julho, a gente teve uma série com as crianças na escola bíblica de tão manhã, legal. que chamava Julho das Emoções. Sim, eu achei o máximo Foi aquilo. a importância de ensinar para a criança Sim. e de mostrar que isso faz parte da nossa vida, Sim. faz parte Todas as emoções. da nossa personalidade, que é algo que Deus colocou na gente, mas tem um jeito de lidar. A gente pode aprender a lidar com isso. E quando você se preocupa em ensinar isso desde a criança pequenininha, eu acho que as coisas já vão amenizando mais também para os pais. Então, é algo que tem que ser ensinado para todos, para os adultos, para as crianças, assim, mamãe, papai, vovó e vovô, que dão uma força muito legal aí para as famílias. Essas coisas precisam ser levadas a sério nesse contexto de mostrar, né, que o princípio, o fruto do Espírito, ele também é para ser aplicado nesses momentos, onde essas emoções são geradas, onde elas aparecem, a raiva, o medo, a tristeza, tudo isso a gente precisa trazer à tona, né, e mostrar. E que não está errado, né? Não é que está errado sentir essas coisas. O errado é o que a gente faz com elas, dependendo da forma como a gente decide expressar, né, e lidar com esses sentimentos. Exatamente.
Né? Eu achei o máximo. Eu estava na escola dominical porque eu fiquei traduzindo para as minhas pequenas que não entendem português direito ainda, né? Você participou de qual? Eu participei da tristeza, do dia da tristeza, e ontem foi medo. Ah, Na tá. escola dominical de ontem foi muito legal. Nossa, eu falei com as professoras, assim, trabalho maravilhoso. A terceira tem uma coisa com professora de criança, assim, eu falei, gente, que nível! Muito legal, eles bom, fizeram né? teatro, fizeram tudo mais. Ai, elas estão de parabéns, né, nossa, Marina? sensacional. E eu achei tão legal falando isso, assim, olha, não é para esconder que está com Isso. medo, né? Não é para ter vergonha, mas é a gente saber lidar com isso. Como que a gente lida? Conversa com alguém, conversa com Deus, ora, né? E tem as pessoas e tem Deus, né? E as pessoas que Deus Exatamente. colocou na nossa vida. Muito legal. E eu fiquei muito, sim, muito impressionada mesmo de ver como que a igreja está falando sobre emoções. Eu fico muito feliz de ver essa conversa sobre emoções conectada, como que a gente pode lidar com elas, trazendo Deus para dentro da situação. Exatamente. Porque eu vejo tanto no mundo essa tendência de querer tirar Deus do espaço, né, da figura, como é que fala? Out of the picture. Assim, né, tirar Deus do contexto, da cena. Da cena. Não tem como, né? Não Ele tem faz como, parte né? da gente, de A tudo, gente né? vê essa tendência tão grande, né? Esse humanismo que está impermeado. Como é que fala? Não. Permeando, desculpa, eu estou com as minhas palavras erradas. Está permeando a nossa sociedade, as escolas, Sutilmente, não é? devagarzinho, Que é né? assim, não, vamos falar de emoção, mas a gente lida com a emoção a gente mesmo, né? E com outras técnicas, né, de meditação e respiração e tal, que eu acredito que são, né, respirar realmente, respira Ajuda, fundo né? quando você sente aquela raiva. É, Vamos fazer isso é. mesmo. Mas a gente precisa de Deus, Sim, em né? primeiro Vamos lugar, a gente trazer precisa de Deus para Deus. dentro da cena. Somos seres criados à imagem e semelhança dele, não tem como Não não é? ter ele, né, em primeiro lugar. Ele que nos conhece melhor e vai saber nos mostrar como lidar com essas emoções da Exatamente. melhor forma. E o que a gente, assim, às vezes precisa entender é que há ferramentas que ele dá inteligência para o ser humano desenvolver para que a gente aprenda a se conhecer e a lidar de uma forma saudável com a gente, porque isso também nos ajuda a nos relacionar com ele. Sim. Porque muitas vezes, assim, na nossa inocência, a gente acha que está escondendo alguma coisa de Deus. E, no fundo, ele só quer que a gente verbalize, porque ele já está sabendo de tudo. Mas a gente ainda acredita nisso, né? Não é? E a questão até da gente orar e verbalizar, quando a gente está orando, né, e falando para Deus, já é uma forma da gente organizar nossas ideias. Exatamente. Nos ajuda mesmo, né? A verbalização nos ajuda a processar todos esses sentimentos. Então, Deus sabe o que Ele está fazendo. Exatamente. Quando Ele fala para a gente orar. Aí já é uma ferramenta maravilhosa, orar. Então, Sim. precisamos colocar em prática Sim. a oração. É uma Sim. coisa constante Sim. na nossa vida. E quando a gente não faz, quem está deixando de ganhar somos nós, né? É verdade. Uma vez eu ouvi de uma amiga que ela falou assim, se você recebesse uma visita na sua casa, você ia deixar ele lá sentado na mesa ou no sofá e não ia conversar com ele? Não, você fica conversando com ele, né? Então, deixa eu te contar, Deus está todo dia na sua casa. Você está conversando com ele? Porque a oração é isso. Não é? Então, são essas coisas assim que a gente, às vezes, esquece. E ele está lá o tempo todo, só esperando a gente conversar com ele, abrir o nosso coração. Verdade. Né? Mas vamos lá? Sim. Vamos falar sobre alguns dos gatilhos que a gente falou lá com as crianças. Os gatilhos com as crianças. Vamos só recapitular ali rapidinho. Fala aí uns 5 que a gente falou, você lembra? Desobediência. Ai, será que eu vou conseguir lembrar? Desobediência, as coisas fora do lugar. Coisas fora do lugar, desorganização, né? Ai, como que fala? A má resposta, né? Quando eles... Backtalking. Como é que é isso? Quando eles dão assim...
Quando eles respondem, os Respondem. pais, né? É uma resposta mesmo. O papai e a mamãe falam alguma coisa e Não logo é? eles respondem Não é? realmente, né? Essa realmente é um gatilho, eu acho que para a maioria de nós. Exatamente. Não é? Que mais? Lembra das meninas aí, alguma coisa? É briga entre irmãos. Não é? Assim, né? Essas Esses desavenças, atritos, né? atritos e dificuldade de compartilhar os brinquedos. Não é? É difícil. difícil. É difícil a gente manter a calma. Falar, não, gente, calma. Mas isso tudo é um processo, né, Maria? Na medida que eles vão crescendo, a gente vai aprendendo a lidar com cada um deles. E eu acho que isso já entra lá também para aquela parte da personalidade, da gente conhecer cada um deles um pouquinho. Mas a gente fala disso um pouquinho mais na frente. Você estava comentando aqui que essa mesma autora, me lembro o nome dela, Amber Lia. ela criou um outro livro, né? Ela escreveu um outro livro com o marido. Isso. E tem a ver com gatilhos no casamento, Sim, né? São sim. gatilhos externos e internos. Vamos falar um pouquinho Isso, sobre isso e isso. começar pelos externos? Sim. Então, foi bem legal que essa autora, né, quando ela começou a escrever esse livro sobre os gatilhos com as crianças, junto com uma outra autora que escreveu junto com ela, aí ela percebeu, falou, gente, temos que fazer o do casamento também. Então, ela juntou com o marido dela e fez os gatilhos no casamento, que é a mesma ideia, né, de trocar as reações de raiva por respostas bíblicas gentis. Então, sempre voltando ao fundamento bíblico, né? O que a Bíblia fala sobre como que a gente deve reagir nessas situações? Não reagir, responder, né, nessas situações. O livro é dividido em capítulos que ele fez e capítulos que ela fez, de gatilhos diferentes. E aí tem os externos e os internos, né? Então, tem em torno de 15 gatilhos externos e 15 internos. Esse livro é como se fosse assim, um devocional que Isso, é você... porque aí você pode fazer um por dia, né? E completar em um mês, se a pessoa quiser ler um gatilho por dia. Então, dos gatilhos externos, eu escolhi 3 dos 15 que estão lá, para poder falar um pouquinho, só para dar um exemplo, né? Um, por exemplo, dos externos é a vida muito ocupada, né? Quando a gente está ocupado demais, e é fácil a gente, assim, né? De repente, alguém, o cônjuge, né? Não alguém, seu cônjuge fala aquela coisa assim, mas não deu tempo de fazer, você já, né? Já perde os estribeiros e já fala, mas você não vê o tanto que eu estou ocupada? E o tanto de coisa que eu estou fazendo, né? Que é uma coisa que pode, assim, rapidamente liberar esse gatilho, né? Como é que falou? Apertar o gatilho. E faz a gente escalar mesmo, né? Assim, ir de 0 a 100 em 3 segundos. De uma esposa sábia, né? Para uma Não insensata é? muito rápido. Não é? Mas essa questão também do estar ocupada, igual você falou. Sim, nós temos muitas tarefas, nós mulheres e os maridos também, né? Mas às vezes a gente tem que tomar cuidado para que isso não vire uma desculpa. É verdade. Né? Uma desculpa para algo que a gente deveria ter planejado, deveria ter feito, e aí você pega assim de surpresa quando você deveria ter feito e não fez, então você reage para se defender de algo que você realmente pisou na bola. É verdade. Que é o contrário do que diz lá em Miqueias 6:8, para a gente andar em humildade. Né? Ao invés de admitir o erro, Desculpa, né? amor, né? Fica com raiva. Mas outro gatilho que eles citam no livro, que é interessante, no casamento, é quando as coisas, a vida acaba sendo uma coisa diferente do que você tinha imaginado, do que você tinha planejado, talvez. Né? Coisas inesperadas que acontecem, um acidente, né? Ou uma doença, às vezes até uma gravidez inesperada, né? Ou em vez de vir um neném só, vem mais de um.
né? É verdade. São tantas coisas que às vezes saem do nosso controle e que podem virar um gatilho para a nossa raiva, né? Às vezes nem no momento, mas às vezes no decorrer dos anos, né? Que aquelas coisas vão acumulando, fica difícil, né? E é só mesmo a gente tem que ir para o nosso melhor amigo, né? Para Deus, que conhece a gente, e orar, pedir ajuda e sempre ter aquele amigo, né? Que vai ter a liberdade de falar na nossa vida, dar essa liberdade, né? Para um mentor, para um discipulador, né? Que vai poder vir e conversar com a gente também, a quem a gente pode pedir ajuda. Pedir ajuda é tão importante, né? É importante a gente conversar com as mulheres mais jovens. Né? Essas mulheres mais experientes também precisam estar com o coração aberto, ter disponibilidade na agenda, ter a sensibilidade de ver que outras mulheres precisam ser alcançadas por as experiências que Deus permitiu que elas passassem, né? E a falta do falar, do ter alguém para compartilhar, causa também essa explosão lá na frente que você está falando. Então, né, é muito importante colocar isso em prática, né? As mulheres dentro da igreja precisam se colocar nesse lugar de conselheiras, de boas ouvintes, de estudar a palavra, de visitar. De estar disposta a servir e abençoar e não julgar. Exatamente. Né? E a gente vê tanto assim, é difícil às vezes, né? Entrar numa comunidade e se abrir e ter essa vulnerabilidade entre as mulheres, as amigas, né? Fica todo mundo tipo um Instagram assim, né? Querendo fazer pose de que tá tudo bem e tá todo mundo passando perrengue, mas ninguém quer Exatamente. falar porque, né? Tá com medo do que os outros vão achar. Então, né? Tem essa vergonha, essa culpa de admitir que eu fico Precisa com de ajuda, raiva, que fica eu com raiva, perco o né? controle, né? Às vezes eu grito em casa. Não, eu grito mesmo, né? Mas eu não quero gritar. Como que eu Não, faço? não Como que você quero, né? A fez? gente fala de um jeito, não assim, porque eu grito mesmo. Eu quero ser assim. Não, eu não quero ser assim. Eu não quero ser assim. Mas Né? aqui eu não sei como mudar. Não é? Aí você Me encontra uma pessoa que ajuda. fala assim, aqui eu também gritava muito, Não mas eu é? aprendi uma coisa. É, Ah, o que é? Conta para mim. Aí você vai compartilhando. não é? Porque é na fragilidade do outro que a gente se encontra. Exatamente, né? E a Bíblia diz que Jesus morreu para levar, né, na cruz toda a nossa culpa, a nossa vergonha, né? Então a gente não tem que andar por aí com essa Essa carga toda. bagagem, né, essa carga de culpa e vergonha, porque Jesus já pagou por isso. A gente chega ali no pé da cruz, entrega, né, confessa e acabou. Né? Então, eu posso contar a história de que fiz errado um dia, perdi o controle, sem sentir essa culpa, essa vergonha, porque eu já confessei. Entreguei para Exatamente. Deus, entreguei para Jesus ali. E se perdoar. Não é? A gente precisa aprender a se perdoar. E é uma coisa difícil às vezes, né? Então, igual eu falei, meus filhos já têm 17, 18 anos, mas vira e mexe, eles trazem algo na lembrança. Mamãe, você lembra quando era pequeno que você fazia isso e isso? Aí eu tenho que falar assim, meu filho, me perdoe. Então, a vida inteira a gente vai precisar pedir perdão por algo que a gente fez e que magoou alguém, mas só que em determinado momento é que ele vai lembrar daquilo. Então, a gente precisa pedir perdão e precisa se perdoar. Verdade. Ter essa humildade, né? De sempre estar pronto para pedir perdão. Eu vou falar um último gatilho Dos externo, antes da gente entrar para os internos. Então, foi a vida ocupada, as coisas inesperadas da vida e os estilos de criar os filhos diferentes, que às vezes causam também, né, Um grande desconforto, né? entre marido e mulher, né, os cônjuges, porque a gente é criado de formas diferentes, né, mesmo sendo
às vezes da mesma cidade, da mesma igreja, acaba que a gente vem de histórias diferentes, né, de famílias diferentes, e não estar na mesma página na criação de filhos é difícil, né? E é algo que pode mesmo apertar aquele gatilho que vai fazer a gente estourar, né? Então é algo também que é importante haver essa unidade, né, entre marido e esposa, de tomar mesmo tempo, tirar o tempo, coloca lá na agenda, no seu calendário do Google, tira lá 1 hora, 2 horas por semana para tentar. Vamos conversar. Como que a gente quer lidar quando a criança fizer isso? Essa situação que aconteceu ontem, será que foi a melhor forma? Né? Como que a gente quer responder da próxima vez? Igual a gente fez ontem ou diferente? Para a gente ir tentando criar essa unidade, né, entre marido e esposa, para isso não ser mais uma coisa que vai ser um gatilho no nosso relacionamento. Então, o livro lá sobre os gatilhos no casamento traz também vários gatilhos internos, né, coisas que não são fora, mas estão realmente dentro de nós e que trazem esses estouros na gente, né? Ou seja, esses internos é aquilo que não depende de algo que outra pessoa faz. Exatamente. E eu vou dar 3 exemplos. Tá bom. O primeiro é a falta de visão. Às vezes, se num relacionamento, uma das pessoas, né, ou o marido ou a esposa, tem uma falta de visão. Às vezes os dois, né, não estão sonhando juntos, não estão tendo assim uma visão, tipo, eu queria isso. Isso é uma coisa que geralmente traz um desconforto, né? Porque às vezes é aquela coisa assim, ninguém fala, ninguém conversa, você está chateado porque o outro não está mostrando assim, né, que quer algo a mais, quer fazer um projeto juntos, que é tão importante para a união do casal, né, ter assim uma visão juntos. De quantos filhos você não quer ter, quando você quer ter, não é? Se você quer ter um carro, quer comprar uma casa, quer fazer uma viagem, também relacionada ao trabalho, né? Os dois vão querer trabalhar fora ou não, vai querer trabalhar em casa. Todas essas questões faz parte de um sonho do casal, né? E a gente precisa estar alinhados aí também e estar prontos para ouvir o que o outro acha, o que o outro quer. E muitas vezes não bate, né, Marina? Um tem que ceder, o outro tem que entender, né, o outro. Ou então fazer acordos. Por exemplo, eu e o André, nós fizemos um acordo. Nós vamos ter nossos filhos, depois a gente faz a faculdade. Ele fez a faculdade dele primeiro e depois que ele terminou, eu fiz a minha. Realizamos os nossos sonhos, mas a gente precisou negociar essa questão de criar os filhos primeiro, depois ele fazia a dele, depois a minha. Então, são sonhos compartilhados que a gente vai conquistando durante a nossa vida. É isso Mas mesmo. tudo precisa ser planejado, negociado, e nesse espírito de humildade, de abrir mão, de saber esperar tanto o tempo de Deus quanto o tempo do outro. É verdade. É tudo conversa, né? Tem que conversar, porque se essas coisas não são combinadas e fica tudo ali não dito, isso gera esse desconforto, né? E gera essa tensão. Então, é preciso, né, ter esse diálogo para o casal poder mesmo fazer essa visão, né? Criar essa visão, esse sonho juntos. Exatamente. Ter tempo para conversar, né? E o próximo? O próximo é uma questão, assim, que a gente poderia passar algumas horas conversando, mas eu sei que já tem um planejamento aí, que é personalidades diferentes, que vai vir, não é verdade? Logo em seguida, a gente vai ter aí com a Leila Decoló, vamos falar sobre personalidade, sobre comportamentos, e a gente vai trazer, assim, algumas aulas, alguns programas bem específicos, mas eu vou deixar você entrar aí nesse gatilho
Vou Para a falar gente só um dar um pouquinho. sabor aí para o pessoal de casa. Eu vou só contar um pouquinho da minha experiência, porque eu e meu marido temos personalidades bem diferentes. Eu sou mais extrovertida, ele é bem introvertido. Eu gosto, né, de estar ali no movimento com as pessoas, e reuniões e tal. E ele gosta de receber pessoas, mas ele também gosta de ter um momento em que ele vai conseguir assim colocar os pensamentos em ordem sozinho. Minha forma de processar os meus pensamentos e todas as minhas questões é conversando. Externamente, né? Então eu sento e eu converso, eu falo tudo com eles. E ele escuta. E ele já é o contrário, ele processa internamente. Então ele precisa De tempo, ir andar de sozinho. bicicleta sozinho, ou ir para o jardim, ele faz muito isso, fica lá podando a cerca e cuidando das plantas, e é o momento que ele está processando, sabe? Eu entendi. Então, é interessante, assim, e isso gera muitos conflitos. Muitas vezes, né, é difícil da gente conseguir, assim, combinar quando as personalidades são tão diferentes, né? E foi interessante que você falou no início a questão do gatilho com as crianças, né? E como que a gente precisa de um casamento forte para poder lidar bem com os desafios que a gente tem com as crianças. E foi exatamente assim que a gente acabou fazendo um curso com um casal que estava indo lá em casa. Eu acho que, não sei se era toda semana, de 15 em 15 dias, durante uma época. E a gente fez o curso DISC de relacionamento, né, dos 4 tipos de personalidade. De personalidade. O seu é qual, Marina? Influente? O meu é o D e o I, o dominante O e dominante, influente. influente. E o do meu Isso, marido é os outros dois. É o estabilidade, e o estável e o conforme. conforme. Então, é bem diferente. Mas foi interessante, porque eu fui procurar ajuda, porque eu achava tão difícil lidar com essa questão da raiva com uma das minhas filhas. E eu estava tentando achar respostas. E aí alguém me falou assim, olha, a gente vem te ajudar, mas a gente vai lidar com o casal primeiro. Aí eu falei, Olha aí a ordem de prioridade não de é? novo. Olha como que se confirma o que a Bíblia fala, né? É. O casal, ele tem que estar em primeiro lugar aí para que as outras coisas andem, para que a casa tenha um bom andamento, para que o relacionamento com os filhos assim seja saudável. Porque se você não conhece quem é a sua outra metade, né? Não é? Como que você vai poder lidar com o filho? E foi muito bom quando a gente fez esse curso, porque ele é esse estudo de personalidade para casal. Eles adaptaram para fazer com casais, e aí eles mostram assim, né, como que você combina os tipos de personalidades diferentes, quais são os pontos fortes e fracos, os desafios. Como que cada um recarrega suas energias, né? Exatamente. Então foi muito importante, foi um tempo muito bom. Foi difícil, muitas lágrimas, mas muitas coisas que a gente não quer aceitar que é de não jeito é, nenhum, né, Marina? mas assim extremamente necessário. É muito importante. É um autoconhecimento, Sim, né? Que gera aí uma autorresponsabilidade, um compromisso de se conhecer, conhecer o outro e a aceitação, né? E a gente estava até falando aqui antes, né? Tudo que Deus faz é perfeito. E se Ele nos fez com essa personalidade, esse tipo de perfil comportamental, tem um objetivo. E muitas vezes é a gente que não sabe lidar com aquilo que Deus nos deu. Mas, graças a Deus, Ele deu essas ferramentas, igual diz que é uma ferramenta. A gente só precisa de ajuda para entender como funciona e como aplicar em nós e na nossa família, para que os relacionamentos sejam saudáveis. Porque isso também influencia em como a gente se relaciona com Deus. é verdade. Né? Você que é uma dominante, né, sua oração deve ser longuíssima.
E você quer falar, quer falar. Eu sou uma melancólica, né? Uma conforme. Eu preciso ou escrever ou ficar tudo aqui na minha cabecinha. Então, cada uma tem um jeito de lidar, né? E quando a gente entende e para de se comparar com o outro, de querer ser como um outro, fica muito mais fácil da gente se relacionar com a gente, com Deus e com o outro, de uma forma saudável, mais tranquila, leve. E o casamento fica bem melhor. Verdade. Muito bom. E o último gatilho que eu gostaria de compartilhar, que está lá nesse livro também, são as feridas do passado, que é uma coisa assim que rapidamente nos faz, né, estourar, e é algo que muitas vezes a gente nem tem consciência, né, do porquê. Às vezes está lá no fundo assim da nossa memória e algo que aconteceu com a gente, às vezes na infância, às vezes há muitos anos atrás, e que nos machucou, né, nos deixou essa ferida, e que faz com que a gente responda de determinada forma ou reaja, né? E é algo que o nosso cônjuge não tem nada a ver, não sabem, né? Ou às vezes sabem das histórias e tal, mas não tem nada que eles possam fazer para tirar isso de dentro da gente. É um né? processo nosso, né? E tem, né, muitas formas de lidar, mas depende de muita proatividade nossa, né, quando é uma ferida nossa, de como que a gente pode fazer para lidar. Brigas crônicas, que eles falam, que se fica ali repetindo, porque aquela ferida está aberta e aquele negócio está ali, né? E não muda. E isso só gera essa dor, né? Essa dor dessas memórias do passado que vão reabrindo, vão ressurgindo ali. E aí o livro fala de 2 respostas gentis, assim, chaves que a gente pode ter nessa situação. Uma é a gente virar para Deus, né? Se virar para Deus, voltar para Deus, mesmo entregar para Deus essa ferida, né? Ele é o que nos conhece melhor e pode nos mostrar, né? E pode nos curar, pode trazer essa cura, essa paz que a gente precisa para poder lidar com essas memórias, ao invés de, né, partir para a briga, né, e para o grito, e em vez de partir para a briga, tentar, assim, respirar fundo e fala, Deus, o Senhor sabe como que isso me dói, né, quando às vezes tem um comportamento, né, do seu cônjuge, às vezes é uma palavra, às vezes é a falta de uma palavra, como a gente estava conversando, né? Às vezes é uma atitude ou a falta de uma atitude, e que dispara esse gatilho que a gente às vezes não entende nem porquê, né? Mas voltar para Deus, Deus sabe, Ele vai saber o porquê, né? E às vezes também Ele nos dá a direção de como verbalizar isso, né, para o outro. Porque a sabedoria, né? Igual você falou, às vezes é inconsciente, mas você está ali reagindo, você está irritado, você está com raiva, e você não sabe muito bem lidar com aquilo, mas o seu cônjuge menos ainda, né? Então, se você não conseguir falar para ele, igual a gente fala assim, às vezes eles falam, eu não tenho bolas de cristal, você tem que me dizer o que foi que eu fiz, e às vezes eles não fizeram nada. É algo que a gente precisa entender o que é e conseguir falar para eles. É isso mesmo, essa coisa da bola de cristal me faz pensar que eu tinha essa ideia assim, de que meu marido tinha que perceber que ele fez alguma coisa e vir e conversar sobre isso e pedir perdão.
Porque se eu falasse, perdi o valor, entendeu? Eu tinha essa ideia na minha cabeça, assim, porque se eu tiver que explicar e falar assim, porque foi isso que você fez, e sem ele perceber sozinho. Mas não é, a gente, às vezes, não é assim, né? Não funciona dessa E forma. a gente aprende isso quando faz o DISC, né? Que a gente precisa falar e que está tudo bem a gente falar. Só que existe uma diferença. A gente precisa falar como se sente e não acusar que ele fez algo. Exatamente. Né? A forma como você se expressa, fala assim, olha, meu bem, quando isso aconteceu, eu me senti assim. Exatamente. As E aí, frases que começam com eu, você em tem vez que de falar, você. como eu me sinto, né? É. Para que ele entenda o que está acontecendo com você. Eles não têm como saber. E quando a gente faz isso, quando parte de nós, as mulheres, eles também vão aprender a fazer isso, a chegar para a gente e falar. Olha, querida, eu estou me sentindo assim, assim, por causa disso e disso. E aí começa esse processo de amadurecimento, de se conhecer melhor e de cura, né, Marina? Exatamente. Quando a gente começa a falar, porque isso gera confiança. Sim. E quanto mais a gente faz, mais seguro você fica de que falar com ele ou ele falar com a gente é seguro, né? É um processo a dois e que está tudo bem. Você pode errar e você não vai ser julgado, você vai ser acolhido e vai ser encorajado a mudar e a seguir, vai ser perdoado. Sim. Isso é muito bom quando você tem esse amparo do seu cônjuge. É uma coisa poderosa. Poderoso. Né? Que traz cura, como você disse. Quando a gente percebe que, apesar da gente se tornar completamente vulnerável ali, está ali exibindo a pior parte de nós, né? Todos os nossos erros, as nossas falhas, as nossas vergonhas, mas a gente ainda assim é acolhido. É a figura de Deus na nossa vida, né? Exatamente. Ainda assim é acolhido e perdoada. Isso tem muito poder de cura, né, na nossa vida. É a presença de Cristo no casamento. Exatamente. Isso mesmo. Então, eu tinha duas chaves, né, que eu ia falar, me emocionei aqui. A outra é a questão de mostrar compaixão, que eu acho que seria mais assim, o outro lado, né, o outro lado que não é o que tem a ferida, quando vê que esse gatilho é disparado, ao invés de partir para a frustração, né, partir para para a reação também, né? Para tentar responder no mesmo nível, né? Vamos nivelar aqui. Você gritou, eu grito também. Partir para a compaixão. Falei assim, olha, estou vendo que existe algo por trás disso. Vamos nos acalmar. Depois a gente conversa. Não é? Isso é muito sério. E nós, mulheres, temos mania de pensar que tudo que está acontecendo tem relação com a gente, né? Que o marido está bravo é por nossa causa, que o filho está bravo é por nossa causa. Eu já passei muito por isso. Então, hoje, né, graças a Deus, eu aprendi a perguntar, aqui, você está bravo é comigo? Ou está acontecendo alguma coisa? Tem a ver comigo? Tem a ver comigo, não, porque já me deixa leve e eu não vou ficar incomodando, né? Então, assim, aí eu vou saber dar o tempo que precisa e dizer, olha, eu estou aqui se você quiser conversar. Mas leva tempo, né? Mas quando a gente fala e quando a gente compartilha, a gente deixa a dica aí para as outras mulheres, né? Que é possível. Sim. Eu tenho 23 anos de casamento, 24 de relacionamento. Uau. E graças a Deus, né, pela graça dele que a gente está casado, e só ele mesmo. E a gente aprende todo dia a conviver um com o outro, porque aparece coisa nova o tempo todo, né, Marina? As surpresas aparecem o tempo todo e a gente precisa estar nesse espírito de humildade e de servo o tempo todo, de submissão a Deus, para ter esse olhar de compaixão,
de amor, amor em ação, de calar quando precisar calar, de dar o tempo que eles precisam e o nosso tempo também para que a gente não reaja, né? Sim. Mas responda com gentileza o tempo Sim, todo. sim. É muito bom. Com certeza, essa questão das feridas do passado, assim, é muito real para mim no meu casamento, porque vou contar um pouquinho da minha história. Isso, conta se você tiver à vontade. Conta pra gente, para o pessoal de casa conhecer um pouquinho, né, essa sua história com essas feridas, como que você tem lidado, né, como que foi a sua trajetória, o que ainda te impacta hoje, assim, emocionalmente. E também conta para mim como que o teu marido te ajuda. Sim. Então, eu passei por um divórcio bem nova. Eu me casei aos 20 anos e era bem novinha, mas eu conhecia o meu marido minha vida inteira praticamente. Então, crescemos juntos na igreja, então nos casamos e ficamos quase 7 anos casados. E acabei passando por um divórcio. E eu tentei lutar por esse casamento, mas realmente ele não queria e realmente decidiu que não queria mais. Então, nessa época, a minha filha mais velha tinha 1 ano e meio. E então ficamos nós duas, né? E logo depois disso, Deus começou a me dar palavras assim para eu ir para missões. E na época eu lembro que eu falei: não, Deus, agora, nesse momento difícil, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou levar minha filhinha, né? E me envolver com qualquer outro tipo de missão? E Deus foi confirmando, e foi falando através de pessoas diferentes. E então eu fui. Tentei negar, assim, por alguns meses, e depois vi que não tinha jeito mais. E aí, e depois de muitas experiências, né, e já tinha mais de 2 anos que eu tinha me mudado, tinha 2 anos e meio já que eu morava fora, então, na verdade, tinha 3, quase 4 anos. Depois de tudo isso que aconteceu, que, né, o pai da minha filha mais velha saiu de casa, e aí eu comecei a conversar com o meu marido hoje, que eu já tinha conhecido quando eu me mudei para fora do Brasil, mas fomos amigos assim por 2 anos e meio, sem pensar que a gente ia ter nada. E aí um dia clicou assim, acho que a gente vai ser família. E aí foi o que a gente falou, né, sobre Deus trazer essa cura. Mas é um processo, né? Não é uma coisa instantânea. Então, muitas vezes ainda vem à superfície, né? Os sentimentos de rejeição, os medos, né? Que por causa da minha experiência no passado estão lá ainda. E meu marido me ajuda assim a conversar, a expressar, e às vezes ele fala, olha, eu estou vendo que você ficou tão chateada, né, o gatilho, tão chateada de repente com essa coisa, que deve ter alguma coisa por trás, mas pensa direitinho, depois você me fala. Então, assim, Deus vai ajudando a gente, né, e a gente tem que também render isso aos pés da cruz, né, e falar: Deus, realmente
tem coisa que eu não sei lidar, né? E essas feridas do passado, essas coisas, porque durante muito tempo também eu quis fingir de forte, né? Falar, não, estou bem, estou bem. E aí, depois de muito tempo que vem, né, os sentimentos de rejeição e os medos. Então, essa questão mesmo da gente admitir, falar, Deus, preciso da sua ajuda, preciso, né, do seu perdão quando eu acabo reagindo, às vezes com meu marido, que não tem nada a ver com a história, e ele que leva, né, por causa do meu medo de rejeição, às vezes eu ficar assim nervosa por coisa que não tem sentido, né? E então é mesmo assim esse processo de Deus na nossa vida, né? De trazer essa cura e esse aperfeiçoamento também. Apesar das feridas do passado, Deus tem poder sobre tudo, né? Sobre o que aconteceu no passado, no presente e o que vai acontecer no futuro. Se a gente render aos pés dele, ele pode transformar tudo, fazer tudo cooperar para o nosso bem. E restaurar, né? Igual você falou, você tem aí uma família linda, né? Suas 3 filhas, esse chamado missionário, você trabalha, né, numa base lá da Jocum. Conta um pouquinho para a gente aqui, só para a gente se recuperar, como que é o seu trabalho lá? Você trabalha com mulheres também? Olha, meu trabalho lá, atualmente, é um trabalho de fazer o acompanhamento e o envio de novos missionários para o mundo inteiro. Mas eu já tive vários papéis diferentes, né? Assim, então, eu já trabalhei como líder da cozinha da nossa base, que servia refeições para 100, 150, às vezes 400 pessoas, se tivesse um evento grande. Já trabalhei com refugiados, e aí sim era um trabalho mais voltado para mulheres, porque é mais fácil, né, da gente tentar alcançar e ter esse relacionamento com as mulheres refugiadas, porque tem muitos africanos, né, que vêm da Somália, da Eritreia, um paísinho pequenininho na África. Tem as refugiadas que vêm do Oriente Médio. Então, a gente já fez alguns trabalhos de ir nas casas, né, onde são, às vezes, mães com crianças. E é maravilhoso a gente ver como que Deus quer usar a gente, apesar, né, de toda essa nossa bagagem, de toda a nossa história. Como eu disse, Ele faz tudo cooperar para o bem, né? Então, eu lembro que muita dessa coisa assim, de eu ter tentado negar o meu chamado missionário no início, né, logo depois de passar por um divórcio, foi mesmo essa coisa de pensar assim, Deus, como que o Senhor vai me usar como uma mãe solteira, né? Assim, agora eu com uma criança sozinha, como é que eu vou ser missionária falando que eu passei por um divórcio? Como? Mas é impressionante como que Deus ainda assim quer usar a gente, independente do nosso passado, né? O nosso passado não nos define. É Deus Exatamente. que nos define, né? Você diria que esse trabalho com essas mulheres, assim, né, refugiadas, o que você passou, a experiência que Deus te permitiu passar, te ajudou, te deu força, te deu bagagem, experiência para que elas fossem alcançadas através da sua vida? Sim, eu acho que abre uma porta, né, para a gente poder falar e testemunhar mesmo, né, e alcançar essas mulheres quando elas veem que, né, às vezes elas também são mães solteiras, elas também passaram ou por um divórcio ou por um relacionamento, né, que não deu certo, e aí elas falam, nossa, então tem alguém que entende, que já passou por isso, né? Então, é uma porta que se abre, né?
É Deus agindo através das nossas feridas, né? Para nos fortalecer e alcançar pessoas que estão passando pela mesma situação, né, Marina? Sim, Né? exatamente. Igual você falou, apesar da dor, o poder de Deus está ali em todo o tempo, agindo através da sua vida e alcançando essas mulheres e alcançando você aí de casa também, né, que se identificam também com a história da Marina, com os exemplos que nós estamos falando aqui, porque somos mulheres, né, frágeis e também vulneráveis, de certa forma, mas submissas à vontade de Deus. Sim. E buscando, né, querendo aprender mais, a saber lidar com as circunstâncias e as coisas inesperadas que muitas vezes a gente não entende. Mas quando a gente acredita nesse poder soberano, nesse controle maior de Deus, a gente tem força, né, para dizer assim: Deus, seja feita a tua vontade. Exatamente. Algo o Senhor tem para fazer, né? E Ele faz além, Ele restaura, Ele cura. Sim. Tanto que hoje você está aqui com a gente, dando esse testemunho, né? Parabéns aí por essa coragem, parabéns pela sua família reconstruída, por você estar lá fora do Brasil, longe da sua primeira família aqui, que são seus pais, né? Seus irmãos e a sua igreja. Não é fácil, né, Marina, estar lá fora, mas Deus te deu uma nova família, uma nova história. Toda a glória a Ele. Amém. Ele é bom, bom o tempo todo. Exatamente. Estou muito feliz com você, de ouvir novamente essa história, de você poder compartilhar aqui no Mestras do Bem. É uma honra, uma alegria. A honra é minha. Né? É muita emoção, né? Não tem como a gente negar, porque é Deus agindo através de nós, mulheres. E eu digo a você assim, você é uma mestra do bem. Deus tem te usado para você ser uma mulher de Deus aonde você está. E aonde esse vídeo chegar, mulheres serão abençoadas, restauradas e curadas em nome de Jesus. Amém. Através da sua história, porque essa história tem a mão de Deus, tem o poder de Deus. Amém. Amém? Gente, obrigado mais uma vez pela companhia de vocês. Marina, muito bom, né? Não canso de dizer obrigada você, por esse Roberta. tempinho. Né? Espero que a gente tenha mais oportunidade de estar juntas. Vamos tocar nos projetos de gatilhos, né? Mesmo de lá. Vamos. Vamos fazer novos programas. Vamos tentar pegar esse livro, traduzir, né? Já temos aí a autorização da autora, isso é maravilhoso, né? Para a gente trazer mais conhecimento para o pessoal de casa, para as nossas igrejas e abençoar cada vez mais vida de mulheres e de famílias. Vamos juntas cumprir a missão que Deus nos deu, né? Sermos mestras do bem, ensinar a palavra de Deus para todos. É isso. Então é isso. Queridos, muito obrigada pela companhia. Nos vemos no próximo programa. E já vamos vir aí com a Leila e vamos explorar mais um pouquinho sobre comportamentos e personalidades. Até mais. Tchau, tchau.